Acerca da hierarquia dos anjos, nós agregamos aqui uma quantidade maior de informação e vamos então analisar junto nossas telas, ok? Pois bem, as Escrituras deixam claro que existe uma hierarquia entre os anjos, uma subordinação entre as várias categorias. Isto porque Deus é organizado, né? Então os exércitos do Senhor também são bem organizados. O texto de Colossenses 1,16, ele nos apresenta uma lista, né, de uma ordem decrescente, onde aparecem tronos, dominações, principados e potestades. Analisemos primeiramente estas categorias e depois avançaremos em categorias superiores até, se assim podemos dizer. O que são anjos tronos? Né? Tronos, anjos, tronos. Sim, conforme está no original grego, tronoi, tem um sentido especial porque se refere a uma classe de anjos que está diretamente ligada à majestade e soberania de Deus. É possível que os querubins estejam ligados a este tipo de atividade real, pois alguns textos identificam os querubins como os seres sobre os quais Deus está assentado e reinando. Aí pode ser conferido 1 Samuel 4,4, 2 Reis 19,15, Salmo 81, 99,1. Mas desta espécie, ou desta categoria de querubins, nós analisaremos um pouquinho mais para frente na decorrência de nossa análise. Então nós temos aí esta primeira categoria chamada de tronos, primeira apresentado nesta lista decrescente, né, de Colossenses. Então nós temos aí a opção dos tronos, que parece ser ocupada inclusive por querubins ou anjos tronos, que daremos uma analisada. Vamos avançar. Ele fala também de domínios. O que são domínios? Este termo traz o sentido de soberania ou dominação. Né? Soberania ou dominação. Trata-se de uma classe de anjos dominadores, uma espécie de executores das ordens divinas sobre as coisas criadas, né? Aqueles que executam. Fala também o texto de principados. O que são principados? Principados referem-se a uma classe de anjos que tem poderes de príncipes. Assim como nos reinos terrestres, os principados agem em territórios pertencentes ao reino. Isso também acontece no mundo espiritual. Este fato pode ser percebido na atuação de Lúcifer, quando este foi constituído um querubim ungido para proteger. E antes de sua queda, estava no Monte Santo do Senhor. Então veja, todas estas categorias aqui, né, elas são utilizadas também no mundo dos anjos maus, né, no caso dos demônios. Então, tanto do lado da luz nós temos estas categorias e também no lado das trevas. Até porque, lembrando que os demônios, que vamos falar deles um pouquinho mais para frente na matéria, os demônios são anjos, né, caídos, mas eram anjos, pertenciam a estas classes e caíram. Como caíram, permanecem com estas habilidades, funções, mas agora voltado para as trevas, ok? Para o mal, né? O que são então potestades? Bem, esta é uma classe de anjos investidas de uma autoridade especial. Na Bíblia encontramos exemplos da poderosa ação destes anjos quando o Senhor envia um destes a destruir Jerusalém, e este só para quando o Senhor manda que ele guarde a sua espada. Esta é uma referência que citamos agora há pouco, né? Falando ali do poder dos anjos. Esta poderosa ação é também vista em 2 Reis 19:35, quando o anjo destrói um exército de 185.000 soldados
assírios. Vale ressaltar que toda a força desta classe de anjos não os torna onipotentes, pois este atributo é exclusivo do Deus triuno. Bem, dois fatos já mencionados, mas aqui colocados dentro desta categoria de potestade. Bem, além desta categoria ou destas categorias apresentadas por Paulo, existem outras e parece que bem superiores. Esta que veremos a seguir, que inclusive não se trata de uma categoria, mas um título de um indivíduo, que é o arcanjo. E a palavra arcanjo representa a mais elevada posição na hierarquia angelical. O prefixo arque aqui sugere tratar-se de um chefe, de um príncipe, na mesma estirpe da qual se enquadraria um primeiro-ministro. A Bíblia faz apenas duas citações a esta elevada posição angelical, e ambas citadas no Novo Testamento, proveniente do apóstolo Paulo. Devemos notar que a palavra arcanjo está no singular, atribuindo esta elevada posição a um único anjo. E apenas uma das citadas referências menciona categoricamente o nome do arcanjo, que é Miguel. A Bíblia faz um total de 5 citações a Miguel. Veja, então não se trata aqui de uma categoria de anjos ou de uma classe de anjos, não é? Mas na verdade nós temos aqui o arcanjo como indicação no singular, a um único anjo, numa posição, anjo que está numa posição elevadíssima, seria uma espécie de grande comandante, não é? Dos exércitos do Senhor. E é interessante ainda notar que o arcanjo Miguel é um anjo superior a todos os demais anjos, um dos primeiros príncipes do exército do Senhor. Miguel, ele terá um papel fundamental na ocasião do arrebatamento da igreja. Este anjo busca a incontestável vitória para o povo de Deus. Ele foi investido de função principal de proteger Israel no fim dos tempos. Então, este anjo, ou este arcanjo, ele aparece na Bíblia em situações muito peculiares, não é? Aliás, o seu próprio nome, Miguel, que significa quem é igual a Deus ou quem é semelhante a Deus. A partir do significado deste nome, existe inclusive algumas conjecturas, não é? Falando-nos acerca da origem deste anjo. Há quem conjecture, inclusive, que quando, num tempo muito remoto, quando Lúcifer resolve rebelar-se contra Deus, e falaremos desta rebelião, acho que no próximo capítulo já, Lúcifer resolve rebelar-se contra Deus, e ele está numa posição inferior ao que tudo parece na terra, e diz: subirei às mais altas nuvens, né, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Então parece que nesse momento Deus brada, né? Quem é igual a Deus? E aí surge esta poderosa criatura cujo nome significa quem é igual a Deus. E ele vem então como uma espécie, né, como alguém que vem e já derruba, né, já coloca por terra aquele soberbo que se levantava contra o Eterno, não é? Bem, isso é apenas uma conjectura, uma linha de interpretação, posto que o nome significa quem é igual a Deus, tá? Conjectura, não temos aí uma base bíblica que o coloque surgindo nesse contexto, ok? Apenas uma conjectura, repito. Mas esse anjo aparece sempre em situações muito especiais. Quando lemos acerca do arrebatamento da igreja, então, em 1 Tessalonicenses 4:16 e também 17, não é? Contextualizando, ali diz o apóstolo: e ouvida a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão.
Na doutrina, na disciplina anterior, disciplina de escatologia, quando falamos ali das 5 coisas que acontecerão no arrebatamento da igreja, ali nós mencionamos aqui a ação deste arcanjo, né? E dissemos que a sua presença no ato do arrebatamento da igreja será certamente para abrir o caminho, né, das regiões celestiais, para que a igreja seja levada ao encontro do Senhor sem nenhum impedimento. Ele aparece no final da grande tribulação, ou aparecerá, né, no final da grande tribulação, para prender Satanás. A menção ali de um anjo forte é certamente este anjo. E ele tem aí esta missão de proteger o povo de Deus. Então, um anjo muito elevado, um grande comandante, parece que entre Deus e os demais, entre Deus e os anjos, está este grande comandante. Naquele episódio de Daniel, né, em momento em que um outro anjo elevadíssimo, porém um mensageiro, né, Gabriel, que já falaremos dele, vem a Daniel trazer a revelação de Deus, ele encontra impedimento. Satanás e uma corja de demônios estão no meio do caminho e impede que esse anjo mensageiro passe. Então o anjo parece voltar, pede ajuda a Miguel, e lá está o grande comandante, parece que afiando a sua espada já há séculos, esperando a ocasião, né? Então o Miguel desce e parece que tem pedaço de capeta caindo por aí até hoje. O grande comandante do exército do Senhor, ok? Pois bem, então além deste grande anjo, deste comandante, né, deste arcanjo, tem um outro anjo também muito nobre aqui, muito elevado, que é o Gabriel, esse que acabamos de citar no mesmo contexto com o Miguel. A Bíblia faz 4 citações a Gabriel, e todas as vezes que ele aparece é para trazer boas novas. Olha, o pregador das boas novas, o mensageiro das boas notícias. Ele aparece a Daniel em 2 ocasiões, ali por volta do capítulo 8, 15, 16 e 9, 21, 22. Ele aparece ao sacerdote Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista, aquele que iria abrindo caminhos para o Messias, não é? Aparece também a Maria anunciando o milagroso nascimento virginal de Jesus. Então, é um anjo muito especial, que aparece em momentos cruciais e muito especiais da parte de Deus, elevadíssimo também. E além destes, temos ainda outra categoria. Bem, antes dos querubins e serafins, tanto Miguel quanto Gabriel não são categorias com vários anjos, são termos singulares, tá? Então, arcanjo é a posição de um único anjo, e Gabriel também é inclusive o nome dado a um único anjo. Não se trata de uma categoria com vários anjos. Um outro bem conhecido no texto sagrado, e até já falamos um pouquinho dele, ou deles, não é? Porque aqui é uma categoria, ou são os querubins. A Bíblia faz várias menções aos querubins. Em Gênesis 3:24, quando são postos para guardar o caminho da árvore da vida, logo depois que o casal, né, pecou, e Deus os tirou ali do jardim e colocou querubins, anjos protetores, protegendo ali o jardim para que Adão e Eva não comessem agora da árvore da vida e assim vivessem para sempre, mesmo como pecadores. Então vemos ali a figura de querubins à porta e espadas flamejantes dando volta ali no paraíso e protegendo esta árvore. Na Arca da Aliança, Êxodo 25, 17 a 22, nós temos ali a figura de 2 querubins sobre a tampa da arca, né, onde se manifesta a glória de Deus. E também na decoração do Templo de Salomão, em Jerusalém, temos ali a presença de
querubins. Ezequiel contempla os querubins como uma espécie de tronos de Deus. E aí você pode ler esta linda visão ali no primeiro capítulo de Ezequiel. Sugiro, tá, que você faça esta leitura, porque ali nós temos aquele momento perfeito que resume várias informações bíblicas, como Romanos 8:21, Hebreus 9, Salmos 80, 99, que vão dar conta de Deus entronizado entre os querubins. Ali, literalmente, esse cenário resume todas estas referências, pois Deus está entronizado literalmente entre querubins. Aqui o motivo de termos falado lá nos tronos, ou tronóis, que aquela categoria de trono parece ser exercida por estes querubins, tronos. E que visão majestosa do trono de Deus. Leia, por gentileza. Isaías, no capítulo 6, teve a visão, né, da parte superior do trono da majestade. Ezequiel tem esta visão com ênfase na parte inferior, no mecanismo do trono de Deus. Então, leia e veja que cena espetacular, onde os querubins, tronos, são descritos no detalhe, algo maravilhoso. Ok? Avanço, mas sugiro a leitura do texto bíblico a este respeito. E uma outra classe aqui, bastante elevada, elevadíssima, são os serafins. Os serafins, eles aparecem na Bíblia numa única referência, que é Isaías capítulo 6, que acabamos de citar. E deste texto depreende-se a compreensão de que estes anjos constituem uma alta graduação angelical, pois servem acima do trono de Deus, enquanto que os querubins estão por baixo do trono da majestade. De acordo com a visão de Isaías, existem vários desses serafins. É também uma categoria. Sugere-se que a palavra serafim deve vir da raiz hebraica, trazendo a ideia daquilo que queima, que purifica com fogo. Isso é visto com clareza no episódio aqui da visão de Isaías capítulo 6. Então veja, eles estão acima do trono de Deus, posicionados como que acima do trono de Deus, mas isso não significa, obviamente, que são maiores do que Deus por sua posição. Pelo contrário, eles estão posicionados aqui para prestarem uma adoração continuada e uma exaltação da santidade de Deus. São estas criaturas que, para todos sempre, dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Coisa linda, hein? Quantas criaturas maravilhosas Deus criara para si, não é? Pois além destes, nós temos ainda os 24 anciãos. 24 anciãos. Em Apocalipse 4:4, João vê ao redor do trono de Deus 24 tronos, ocupados por 24 anciãos, que se prostram e adoram a majestade. Lembra? Anjos jovens e anjos anciãos. Esses se dobram e adoram a majestade, tiram as suas coroas e adoram ao Eterno, né? Isso de forma continuada. Há uma corrente de interpretação que acredita que estes anciãos representam a totalidade da igreja no céu. Outros, no entanto, acreditam representar Israel e a igreja, associando aos 12 patriarcas da antiga dispensação e aos 12 apóstolos. Há ainda uma terceira corrente de interpretação que considera literalmente 24 anjos com elevadas funções no âmbito espiritual. E me parece que esta última corrente de interpretação está mais coerente. Não se trata de apóstolos nem de patriarcas, e sim de uma categoria
angelical, assim como as demais vistas até aqui, conhecidas como 24 anciãos. Além dos 24 anciãos, nós temos também um outro anjo muito especial, conhecido aí como o anjo do Senhor. Sempre que ele aparece, ele está mencionado assim, o anjo do Senhor, e quase sempre grafado também em letra maiúscula, né? Não é um anjo qualquer, um anjo do Senhor. Vemos, por exemplo, Êxodo 23, 20 a 23. Deixa eu ver, eu acho que eu estou na frente da tela para você ler comigo este belíssimo texto. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e levará aos amorreus e aos heteus e aos ferezeus e aos cananeus e aos heveus e aos jebuseus e os destruirei. Ok? Pois bem, este anjo aparece por diversas vezes no Antigo Testamento, e o modo de suas aparições tem sido tema de muitas discussões teológicas. No entanto, a compreensão mais plausível é a que entende tratar-se de uma teofania. Lembra da teofania? Que nós já dissemos que é quando o próprio divino se materializa, né? Materialização é um termo que usamos para anjos, mas quando ele assume uma forma, né, visível para comunicar-se com o homem, pois bem, isso é a materialização. Então, o entendimento, a corrente de interpretação que nos parece mais coerente é que este anjo do Senhor seja uma teofania, o próprio Pai, ou, ao que parece, o próprio Senhor Jesus, que assume esta forma para comunicar-se com o homem. Os principais aspectos pelos quais se depreende esta compreensão são os citados no texto que acabamos de ler. Destaques aqui ouve a sua voz, não o provoques a ira, não perdoará a vossa rebelião, e porque o meu nome está nele. Então, são frases de destaque e que nos leva a crer que seja uma teofania. Veja, a primeira sentença encerra uma determinação divina, né? No caso, primeira pessoa na declaração do profeta, e aí de obediência, e como tal, atribui autoridade incomum e desconhecida nestas criaturas celestiais, normalmente por serem reconhecidas como espíritos ministradores enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. A segunda fase, associada à terceira, nos remete ao fato de que perdoar pecado é um atributo incomunicável da Divina Trindade, não sendo conferido a nenhum outro ser. Tá? E quanto à quarta expressão, porque o meu nome está nele, reforça ainda mais a teoria da teofania quando comparamos os textos de João 8, 24, 28 e 58 com Êxodo 3,14. Em Êxodo 3,14, Deus diz o seu nome a Moisés: eu sou. Né? E no caso de João 8, Jesus, uma pessoa da Trindade, diz eu sou, usando aí a mesma identificação usada em
Êxodo 3,14. E aqui o Senhor está dizendo, o meu nome está nele, evidenciando a tese de que o nome em questão, existente em cada uma das três pessoas da Trindade, é Eu Sou. Portanto, temos aí base, sustentação suficiente para pensar que o anjo do Senhor é uma teofania e, ao que parece, uma manifestação do próprio Cristo. Entenda, não se trata, considerando que seja uma apresentação do próprio Cristo, não se trata de alguma coisa como a encarnação, tá? Não, no caso do Novo Testamento, Jesus se encarna, se torna homem. Lembrando que a teofania não é uma encarnação, é um momento em que Deus assume por um momento uma forma visível e de identidade com o homem para comunicar-se com este. Ok? Pois bem, estas são as principais categorias, mas para fecharmos este capítulo, temos ainda o que poderíamos chamar de anjos comuns ou exércitos de Deus. E aí temos muitas referências também acerca desta classe de anjos. Jesus assegura a Pedro que ele poderia ser atendido por 72 mil anjos, ou seja, 12 legiões de anjos, no caso 6 mil cada legião, 12 legiões de anjos, 72 mil anjos. Isto na ocasião ali da prisão de Jesus, em que Pedro quer dar uma de herói, aí o Senhor manda ele, baixa a bola, se fosse o caso eu poderia pedir ao meu pai, ele me mandaria aqui 12 legiões de anjos. Veja, um anjo sozinho, um potestade sozinho, acabou com 185 mil soldados. Imagine 12 legiões descendo ali naquele ambiente onde havia um grupo relativamente pequeno de soldados. Mas Jesus está dizendo assim, existem muitos e eu posso contar com eles. Então, 12 legiões para que impedisse a sua prisão, embora não o tenha feito, pois convinha que ele padecesse. Dentre tais referências que atestam uma quantidade incontável de anjos a serviço do Senhor, destacaremos ainda o seguinte, Jó 25, 3. Acaso tem número os seus exércitos? A resposta é, se tem, somente o Eterno conhece. Apocalipse 5,11 diz, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles de milhões e milhares de milhares. Na verdade, somente o Senhor dos Exércitos sabe qual é a exata quantidade de seus anjos. Mas podemos notar nos momentos de aparições bíblicas que são muitos, Anjos que sobem e descem, anjos que estão no céu, anjos que estão na terra. São inumeráveis os exércitos do Senhor.